E aí, galera, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula. Eu sou o professor Luiz Antônio, uma aula sobre termodinâmica. A gente vai falar sobre a equação de Clapeyron, equação também conhecida como equação de estado do gás ideal ou dos gases perfeitos, né? Então, a ideia aqui é para a gente poder falar um pouquinho sobre a equação de estado, como que funcionam os estados de um gás, como que ele é descrito, né? E a equação de Clapeyron, que é o principal ponto desse momento aqui. Então, eu vou aqui compartilhar os slides que eu produzi para esse momento, para a gente poder dar início ao nosso estudo. Daí, estudo dos gases, equação de Clapeyron, é essa equaçãozinha que a gente está vendo aqui na tela, ó. PV igual a nRT. PV é P vezes V, né? Pressão vezes volume igual a número de mols vezes constante dos gases, R, né? A gente vai falar mais para frente sobre essas coisas, e o T de temperatura. Então, essa é a equação de Clapeyron, que relaciona pressão, volume e temperatura, né? Que são os parâmetros chamados parâmetros de estados de um gás, né? E esse N é o número de mols. A gente vai falar mais para frente sobre ele também. Vamos lá? Então, o ponto-chave aqui no momento é definir o que é o gás ideal novamente, só lembrando, né? O gás ideal é um modelo, é uma idealização, e os gases reais se aproximam do gás ideal quando eles estão a baixas temperaturas, né? Aliás, a baixa pressão e alta temperatura, né? Com baixa densidade. Então, quando que um gás real se aproxima de um gás desse modelo que a gente chama de gás ideal? Quando eles estão a altas temperaturas, ou seja, muita agitação das moléculas e baixa pressão, ok? Então, nessa situação específica, os gases reais são bem modelados pelo gás ideal. Então, aí está um GIFzinho que eu já coloquei até em outras aulas, ó, o movimento das moléculas. Vamos dar 3 características importantes desse modelo para que ele funcione de acordo com o que a gente está descrevendo, né? Então, primeiro, as partículas são consideradas como pontos no espaço. Elas são puntiformes. Significa o seguinte, galera, que as partículas são muito pequenas quando comparadas com o recipiente, com as paredes, com o espaço entre uma partícula e outra. Então, elas são consideradas como, podem ser vistas como pontos, né? Isso é importante para que o modelo funcione, né? Matematicamente, isso é bem importante. E as partículas não devem exercer ação mútua, ou seja, não deve existir atração gravitacional, atração magnética, atração elétrica, eletromagnética, né? Não pode ocorrer nenhum tipo de força que não seja no momento da colisão. Na hora que elas batem uma na outra, elas batem e se refletem uma na outra, assim, batem e voltam, né? E aí são colisões elásticas. Então, não deve haver ações mútuas aqui que não seja ação no momento da colisão. Beleza, galera? E o terceiro ponto é que o movimento delas é completamente aleatório, desordenado, impossível de descrever uma por uma, né? É um movimento aleatório e desordenado. Então, considerando essas 3 situações, a gente tem um modelo chamado de modelo do gás ideal ou dos gases perfeitos, né? E um gás real, ele só consegue ser bem modelado por esse esqueminha que a gente está descrevendo aqui quando ele está a altas temperaturas e baixa pressão. Beleza? Então, vamos dar continuidade aqui. Aqui eu voltei com o nosso GIFzinho. Eu vou lembrar um pouco sobre os parâmetros de estado, que são os parâmetros usados para descrever o gás ideal. Eles são pressão, volume e temperatura. Esses são os parâmetros de estado que são importantes quando eu quero descrever o estado de um gás ideal, de um gás perfeito, nesse modelo. Vamos lá. Volume é o espaço que o gás ocupa, né? Dentro de um recipiente, o gás ocupa o espaço interno inteiro do recipiente. Portanto, o espaço que o recipiente oferece para o gás é o espaço que o gás ocupa, é chamado de volume, beleza? Aqui tem no sistema internacional a medida em metros cúbicos, e uma conversão importante que às vezes aparece em exercícios é que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 10 elevado a 3, galera, é 1.000. Então, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, às vezes, o exercício dá em litros e você precisa usar no sistema internacional, que é metros cúbicos. Então, como é que você faz? Você usa essa conversãozinha aqui, uma regra de 3 simples. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Por exemplo, 1 litro equivale a quantos metros cúbicos? X. Então, você pode ter uma regrinha de 3 aqui. E decímetro cúbico, para quem não sabe ainda, é a mesma coisa que litro. Então, se o exercício falar 1 decímetro cúbico, ele está falando 1 litro. Beleza?
Isso a gente está falando de volume, né? O próximo ponto, pressão. Pressão é o outro parâmetro de estado, né? O primeiro foi volume, agora pressão. Pressão é proporcional ao número de colisões que as moléculas têm, né? Quanto mais elas colidem na parede dos recipientes, mais ela empurra as paredes do recipiente, ou seja, significa que ela está exercendo maior pressão, tem maior pressão interna ali no gás, né? Então, a gente precisa, na termodinâmica, pensar em pressão. Nesse modelo, é bom que a gente pense na pressão dessa maneira, como um número que é proporcional ou um número que descreve, de uma certa forma, o número de colisões entre as partículas com o recipiente onde elas estão, né, contidas ali. No Sistema Internacional de Unidades, o Newton por metro quadrado, esse símbolo aqui, ó, N/m², Newton por metro quadrado é a unidade de medida de pressão no Sistema Internacional. Ou Pascal também. O Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, né? Então, se aparecer Pascal ou Newton por metro quadrado, a gente está falando de Sistema Internacional de Unidades, é a mesma coisa. Agora, conversões importantes que aparecem em exercício. 1 atm equivale a 10 a quinta Pascal, ou 10 a quinta Newton por metro quadrado, né? Já que o Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Então, 1 atm, ó, ou seja, a pressão de uma atmosfera equivale a 100 mil Pascal. Então, isso aqui é uma forma de converter de Pascal para ATM ou de ATM para Pascal. É só usar uma regrinha de 3 básica aqui. Por exemplo, 1 ATM equivale a 100 mil Pascal. 50 milhões de Pascal, por exemplo, vai equivaler a quantos ATM? X. Multiplicou cruzado, chegou na resposta. Então, pressão é isso, unidade de medida do Sistema Internacional, Newton por metro quadrado. Beleza? Vamos para o volume. Não estou querendo perder muito tempo. Não é perder, né? Mas não estou querendo gastar muito tempo aqui falando sobre os parâmetros de estado, porque eu já falei nos outros vídeos, né? Já separei até uma aula inteira para falar sobre isso. Então, vamos lá. Terceiro parâmetro de estado importante, temperatura. Assim como o volume reflete o espaço que o gás tem, a pressão reflete o número de colisões do gás com as paredes do recipiente, a temperatura reflete a agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estão dentro do recipiente, ó, observa essas moléculas em movimento aqui, elas têm energia de movimento, essa energia cinética que elas têm. Quanto mais energia cinética que elas têm para se mover aqui, ó, mais agitadas elas estão, maior a temperatura quando você mede com um termômetro. No Sistema Internacional de Unidades, a medida de temperatura é Kelvin, né? Temos conversão com Celsius e Fahrenheit, eu botei aqui embaixo, aqui, ó. Conversão para Celsius para Kelvin, essa equaçãozinha aqui, né? TK igual a TC mais 273. O TC é temperatura em Celsius, TK é temperatura em Kelvin. Aqui eu coloquei de Fahrenheit para Celsius. Ó, TF menos 32, entre parênteses, resolve-se primeiro essa conta, depois divide por 1,8, que você descobre a temperatura em Celsius. Então, essa é uma equaçãozinha que não aparece muito por aí pelos livros, pelos links, por lugar nenhum. Eu nunca vi essa equaçãozinha, mas eu preferi nesse momento escrever ela dessa maneira. É uma das maneiras que se pode escrever, né? Ela funciona, tá correta, claro, né? É só uma maneira de escrever diferente. Eu escrevi aqui para ficar mais simplificadinha. Beleza, galera? Então, tá aí. Volume é o espaço que as ocupa. Pressão, número de colisões entre as moléculas. E temperatura, agitação das moléculas. Ok? Tem um outro parâmetro importante, mas que não é um parâmetro de estado, mas é importante para descrever o sistema, que é o número de partículas que ele tem, né? Então, a gente define um número chamado N, número de mols, né? O número de mols reflete a quantidade de partículas que tem no gás. Por exemplo, se eu falo que o gás tem 1 mol, ele tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Isso é molécula pra caramba. Só para vocês terem ideia, ó, 1 milhão são 10 elevado a 6. 1 bilhão é 10 elevado a 9. 1 trilhão é 10 elevado a 12. 10 elevado a 15 é 1 quatrilhão. 10 elevado a 18 é 1 quintilhão. 10 elevado a 21 é 1 sextilhão. Então, aqui são aproximadamente 100 sextilhões de moléculas. É molécula pra caramba. É muita molécula para 1 mol, né? E aí, em pouca quantidade de gás ou pouca quantidade de água, você já consegue um número desse de moléculas. Ou seja, existe molécula pra caramba, né? Então para não ficar usando esse número gigantesco nas contas aqui, com mais parâmetros na conta, a gente faz o quê? A gente usa o N, que é o número de mols, que
é uma unidade de medida, né, que facilita a nossa vida durante as contas aí, beleza? Então, ó, 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se o problema pedir o número de moléculas, você vai ter que transformar de mol para molécula. Ou seja, seria assim, o gás tem 5 mols. Quantas moléculas são? 5 vezes esse número aqui. Só multiplicar 5 vezes 6 aqui, ó. 5 vezes 6 dá 30, né? Então, seria 30 vezes 10 elevado a 23, por exemplo. Então, esses são os parâmetros relevantes. PV e T, pressão, volume e temperatura, são os parâmetros de estado para o gás ideal, né? E aí, a gente tem aqui, agora eu vou falar um pouco sobre como chega na equação, como entender a equação de Clapeyron, né? Essa equação chamada equação de estado, aquela que está lá na capa dos nossos slides, lá na primeira, que eu falei, PV-NRT. Aqui, ó, a gente deve lembrar que a gente tem o PVT por vetor. Muitos livros, links, sites, professores falam assim, lembra do PVT por vetor? Essa fórmula aqui. Pressão, volume e temperatura. Essa divisão, né, pressão vezes volume dividido por temperatura, no final de uma transformação termodinâmica, ela permanece com o mesmo valor que tinha no início. Ó. Esse zerinho significa inicial. Então, pressão, volume e temperatura relacionados dessa maneira, né? Multiplicação da pressão pelo volume, divisão pela temperatura. No início de uma transformação tem que ser igual à situação final. Então, isso significa, na verdade, que esse número aqui, essa divisão, ela nunca muda. Porque toda vez que tem uma transformação, esses valores aqui multiplicado e dividido dessa maneira vai permanecer igual ao início, né? A situação final é sempre igual à situação inicial desses parâmetros aqui. Então, o que acontece aqui? Tem alguns livros coloquei aqui só para lembrar, alguns livros colocam a mesma equação, só que coloca estado A e estado B. Em vez de falar estado inicial, estado final, fala estado A e estado B. Então, às vezes aparece com esses índices aqui, ó. A e índice B. O A seria final, B inicial, ou vice-versa, né? Tanto faz isso aqui. Então, o que acontece é o seguinte, saber que o estado final e o estado inicial tem sempre essa proporção aqui, ó, mantida igual. Ou seja, pressão vezes volume vezes temperatura no início, aliás, pressão vezes volume dividido pela temperatura no início do problema é sempre igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura no final do problema. Ou seja, isso é uma constante. Então, ó, pressão vezes volume dividido pela temperatura é uma constante. Porque se isso aqui permanece igual sempre durante uma transformação termodinâmica, é uma constante. E aí que entra o nosso amigo, né, Clapeyron. Porque ele pensou, se isso é uma constante, então isso daqui é um número que não muda, ele conseguiu entender uma coisa, que só vai depender de um parâmetro, que a gente já falou sobre ele. De quê? Do número de moléculas do gás. Então, ele entendeu que esse número, que é um número constante, depende do número de moléculas do gás. Claro, se você tem mais moléculas, você vai talvez precisar de mais espaço ou ter uma pressão maior, né? Então, você tem toda uma situação envolvida aqui no processo em relação ao número de moléculas, claro. Agora, uma vez que o número de moléculas é fixo, eu tenho 10 mols em um gás. Então, esse número aqui é um número constante o tempo todo. Agora, esse número ele depende exclusivamente do número de moléculas do gás e foi isso que Clapeyron compreendeu, né? Quando ele montou a equação dele. E aí, o que aconteceu? Ele falou, ó, PVT é igual a N vezes R, onde N é o número de moléculas do gás e R é uma constante. Para ajustar as contas, essa constante serve. Ela é só uma constante que a gente pode compreender ela nesse momento como um número que vai fazer essa equação ficar verdadeira. Porque se eu colocasse apenas P vezes V sobre T igual a N, não ia dar um número certo. Ia dar errado essa conta. Ia dar um número aqui no lugar do N, aqui ia dar outro número do lado de cá. O R é um número que ajusta essa conta e sempre vai dar certo. Então, o R é chamado de constante de proporcionalidade, se fosse pensar matematicamente, né? É a constante que conserta a relação entre o número de mols e o PVT. Beleza? Então, essa aqui é basicamente a equação de Clapeyron. A situação é que o Clapeyron ele passou o T para o outro lado aqui multiplicando, está dividindo, ele passou multiplicando. Então, fica PV igual NRT. Beleza, galera? Aí, alguns professores falam assim, ó, tem uma frase aí que eu não posso falar assim, né, porque eu vou postar esse vídeo e tudo,
Tem uma frase que fala uns palavrões aí, mas a galera grava, né? O meu professor me ensinou assim, eu já ensinei assim algumas vezes. Eu não acho legal, muito legal falar, porque, inclusive aqui nesse vídeo, porque vai ser exposto, né? E de repente não vai funcionar direito isso aí. Mas eu criei outra frase para isso, que é uma frase mais politicamente correta, digamos assim. É assim, ó, para gravar essa formulazinha, é assim: pessoa valorosa não rejeita trabalho. Olha que coisa bonita. Pessoa valorosa não rejeita trabalho, né? Então, fica aí a dica aí, ó, para vocês pensarem em outras frases para gravar. PVNRT, né? Então, essa é a equação de Clapeyron e ela é facilmente compreendida quando a gente percebe essa situação que eu descrevi aqui em cima. Beleza, galera? Esse slide, essa parte dos meus slides, ela é só para explicar mais ou menos como compreender a equação de Clapeyron, né? Equação de estado do gás. Então, está aqui, quem é o R? É a constante universal dos gases perfeitos, ou do gás ideal, né? Constante universal do gás, esse númerozinho que vai entrar aqui na nossa conta. Eu vou te dizer quem é esse número agora, ele é constante universal. Ele é esse número aí, ó, 0,082. A unidade de medida dele, gente, ATM, litro, mol, Kelvin, aqui não estamos no sistema internacional, porque ATM, litro não é internacional, não é sistema internacional, né? Mas é usual, porque muitos problemas pedem para usar a pressão em ATM e o volume em litros, né? Então, se a gente usa pressão em ATM e volume em litros, galera, aqui, ó, pressão, tá vendo? Ó? ATM é medida de pressão, litros é medida de volume. Se a gente usa ATM e litros na nossa conta, a gente tem que usar esse valor para o R, 0,082, para a constante universal dos gases, beleza? Agora, tem outro valor aqui do R, que é 8,31 joules por mol Kelvin. Aí, joule é a unidade de medida do sistema internacional, beleza? Então, quando a gente usa o sistema internacional, o que é sistema internacional, professor? Pressão, Newton por metro quadrado ou Pascal. Volume, metros cúbicos. Temperatura, Kelvin. Então, se a gente usa o sistema internacional na nossa conta, esse é o valor de R a ser usado, 8,31. Beleza, galera? Então, esse R tem outros valores de R, porque tem outras unidades de medida. Sempre que você usar uma medida diferente para pressão, volume e temperatura, esse valor de R tem que ser ajustado. Mas os mais usados são o Sistema Internacional de Unidades, que é o 8,31, e o mais usual, que é o 0,082, para pressão em ATM e volume em litros. Beleza, galera? Então, o que tem que ficar na cabeça de vocês? Na nossa cabeça, né? Primeiro, essa equação aqui continua valendo, PVT por motor, beleza? Estado final, estado inicial. Segundo, equação de Clapeyron, pessoa valorosa não rejeita trabalho, PVNRT. Terceiro, os valores a serem usados de R são importantes serem pensados quando você definir qual unidade de medida está usando no problema, beleza? Então, é isso, a situação da equação de Clapeyron. Isso aqui é o núcleo da nossa aula de hoje, tá, gente? Se você não entender, volta aqui, raciocina o que eu estou falando, cada ponto, beleza? Vamos agora para o próximo, ó, aqui, ó, botei aqui um SI, só para vocês lembrarem que Sistema Internacional é 8,31 R, beleza? Tá vendo? SI aqui. Vamos lá, próximo slide. Próximo slide eu coloquei um problema para a gente raciocinar sobre ele, né? Então, o problema diz que o recipiente contém um volume V, né? O número de mols é 1 mol de um gás ideal sob uma certa pressão P. A temperatura do gás é T, ou seja, ele não deu nem o volume, ele falou V, ele não deu a pressão, ele falou que é P, ele não deu a temperatura, ele falou que é T. São letras isso, então ele não deu o valor. O que ele deu é o número de mols, tá ali, ó, 1 mol aqui, ó, 1 mol, beleza? Sob uma certa pressão. Aí a temperatura é T, blá, 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 e ele fala aqui o valor da constante universal dos gases, ó, 0,082 ATM litro mol Kelvin. Lembre-se que esse valor é para ATM com litro. Então, se a gente vai usar a pressão ATM em litro, é esse R aqui. Se esse gás é submetido a uma transformação isotérmica, cujo gráfico está representado abaixo, olha o gráfico aí. Então, o que acontece? Podemos afirmar que a pressão no instante em que ele ocupa o volume de 32,8 litros ou seja, ele está dizendo que o gás sofreu uma transformação isotérmica aqui, ó, no qual ele passou de um estado para outro aqui,
beleza? Essa curva rosa é a curva chamada de isoterma, que representa uma transformação isotérmica, onde o gás não muda de temperatura, ou seja, a temperatura do gás é mantida constante nessa transformação aqui, ó. E está até descrita aqui, ó, 47 graus Celsius, beleza? O fato é que ele está dizendo que a temperatura foi 47, ele está dando valores aqui, ó, nesse estado aqui inicial, ele está dando valor de pressão. Nesse estado aqui, que é um outro estado, ele está dando um valor aqui, ó, de volume, 32,8 litros. Percebam, ó, ATM, litro, por isso a gente vai usar esse R 0,082, beleza? Ele quer saber o seguinte, nesse estado aqui, onde o gás se encontra com temperatura, aliás, com volume de 32,8 litros, nesse estado que eu botei uma bolinha laranja, qual vai ser o valor da pressão que o gás está submetido? A gente conhece o quê? Vamos organizar o pensamento aqui. Nesse estado aí, ó, o volume é 32,8, eu conheço. A temperatura é 47 graus Celsius, eu conheço. Então, eu conheço volume, temperatura e eu sei o número de mols do gás, porque está escrito lá em cima no enunciado da questão, ó, 1 mol. Então, eu conheço volume, conheço V, eu conheço temperatura, eu conheço T, eu conheço o número de mols, eu conheço N, eu conheço o número, o R, que é constante, né? A questão deu, mas nem precisava, porque a gente já sabe que é 0,082, se for nessa unidade de medida aí. Então, vou separar essas informações aqui, ó, desse estado. Ó. Esse estado, eu coloquei uma setinha aqui, ó, para demonstrar que eu vou separar as informações importantes do problema para esse estado. Por que eu escolhi esse estado aqui, galera? Porque é sobre esse estado a pergunta. Ó, no instante que ele ocupa o volume de 32,8 litros, qual vai ser a pressão? Nesse instante, nesse estado, qual é a pressão, né? Vamos lá. Informações. Temperatura, 47 graus Celsius. Tem que usar em Kelvin nessas equações. Então, transformando para Kelvin, é só somar 273 na do Celsius que você chega no Kelvin. Beleza? Então, tá aqui, ó. Se você somar 273 em 47, chega em 320 Kelvin. Volume, 32,8 litros. Está descrito aqui o volume. Professor, mas como é que você sabe que esse número que está aqui é o volume? Ora, gente, é só saber interpretar um gráfico. Essa linha aqui, ó, é a linha do volume, ó. Que é o volume, 32,8 é a linha do volume, beleza? E por fim aqui a pressão que ele quer saber. Então eu separei aqui as informações que a gente conhece. Uma outra informação que a gente conhece é o número de mols, né? Que eu não separei aqui, mas eu vou colocar nas nossas contas também. Essa é uma típica situação, gente, onde a gente precisa usar a equação de Clapeyron ou equação de estado. Por quê? Porque ele está pedindo exclusivamente uma informação sobre um estado específico. Qual é o estado específico? Esse estado que eu coloquei uma bolinha. Nesse estado, ele tem volume, ele tem a temperatura, mas não tem a pressão. Então, quando ele me fala uma situação específica de um certo estado, ele quer saber uma coisa sobre aquele estado, é a equação de Clapeyron, ou a equação de estado, que está em jogo. Então, é ela que eu vou usar. Então, ó, substituindo a equação de Clapeyron esses valores, vamos lá. Pessoa valorosa não rejeita trabalho, PV NRT. Vou substituir o lugar do P, não vou substituir ninguém, porque eu quero saber, é a minha incógnita desse problema. No lugar do V, eu vou colocar esse volume de 32,8 aqui. No lugar do N aqui, ó, eu vou colocar o número de mols, R é aquele número lá de cima, né, constante universal, e temperatura 320 Kelvin, porque tem que usar no sistema internacional, temperatura. Vamos lá. Número de mol, 1 mol. Está lá em cima, ó. Pintei de roxo lá em cima. Constante universal, 0,082, importante também. Então, os dados estão separados de roxo na tela. Ó, aqui está volume, temperatura. Aqui em cima está número de mols e a constante. Então, ó, volume, temperatura, número de mols e a constante. A única coisa que vai faltar é a pressão. Eu vou fazer essa continha. Substituir aí os números. Ó. Número de mol está aqui, 1, né? Constante universal está aqui, temperatura, volume, como separado anteriormente aqui nesses lugares que eu pintei de roxo aqui. Aí resolver essa conta, gente. Vou multiplicar esses números aqui, ó, 1 vezes 0,082 vezes 320, né? E vou passar o 32,8 dividindo, porque está multiplicando. Então, ó, essa multiplicação aqui dá 26,24. O 32,8 passou dividindo, então tá aí, ó, nossa continha.
Continuando, só realizar essa divisão agora, vai dar 0,8. E aí eu coloquei unidade de medida em ATM. Alguém sabe por quê? Eu vou dizer para vocês por que eu coloquei ATM na unidade de medida. Porque eu usei esse R. Esse R vai me dar o valor de pressão em ATM. Está aqui, ó. Se aqui no lugar desse ATM tivesse outra unidade de medida de pressão, eu ia colocar outra unidade de medida de pressão aqui embaixo, né? Então, tá vendo? Eu usei esse R, então eu estou preso ao ATM, eu estou preso ao volume em litros, né? E a temperatura em Kelvin. Então, tá aí minha pressão 0,8 atm. Isso já finaliza o nosso problema. Mas aí, para ilustrar um pouco mais a situação, eu coloquei o seguinte: e se o sistema, e se a questão pedisse em Pascal, ou se a questão falasse assim, dê a resposta no Sistema Internacional de Unidades. A gente sabe que é o Pascal ou o Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa, né? Então, você tem que usar essa informação aqui, ó, de que 1 atm equivale a 100 mil Pascal. O 10 a quinta é 100 mil, né? Então, se 1 atm equivale a 10 a quinta, 0,8 vai ser 0,8 vezes 10 a quinta, né? Então, no Sistema Internacional de Unidades, seria isso aqui, ó, em Pascal. Claro, essa resposta não é tão bonitinha. Essa aqui é mais bonitinha, né? 0,8 atm, é um número mais simplificado ali. A nossa pressão atmosférica é 1 atm ao nível do mar, né? A gente está submetido a uma pressão de 1 atm. Em Pascal fica esse número feio aí, 0,8 vezes 10 a quinta. Porém, é a unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades, né? Então, outra forma de escrever isso é se a gente andar com essa vírgula uma casa para a direita. Toda vez que anda uma casa para a direita com a vírgula, subtrai 1 no expoente aqui do 10. Ó. Aí eu vou colocar em notação científica, porque o que é notação científica? É na frente da vírgula, na frente, ou seja, do lado esquerdo da vírgula ali, é só um número que pode ter, e esse número não pode ser o zero. Então, para eu transformar esse número para notação científica, eu tenho que trazer a vírgula para cá. E aí quem vai ficar à esquerda da vírgula é o número 8, e não o número 0. Só que quando eu ando com a vírgula para a esquerda, para a direita aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho que subtrair um desses expoentes para ficar matematicamente correto o meu número, né? Então, notação científica, quando eu fizer isso, ó, esse número vai passar a ser um 8, e o 10 a quinta menos 1 vai ser um 10 a quarta. Então, essa seria a resposta em Pascal no Sistema Internacional de Unidades e notação científica. Qualquer uma das respostas aqui estariam certas. 0,8 atm, 0,8 vezes 10 a quinta Pascal, ou 8 vezes 10 a quarta Pascal. Né? Vai do que o problema pede. Se o problema fala, coloque notação científica, você vai ter que colocar. Se o problema fala, coloca em Sistema Internacional de Unidade, você vai ter que colocar. Se o problema não fala nada, você pode deixar em ATM, se você quiser, né? Então, tudo depende do problema. Beleza, galera? Então, resolvido esse probleminha, espero que esse problema seja bem ilustrativo para que vocês possam compreender o uso, né? Lembrando, em que caso eu vou usar a equação de Clapeyron? Eu vou usar essa equação quando o meu problema quiser descrever um estado específico e não uma transformação de estado. Ah, quero transformar do estado inicial para o estado final. Dependendo desse tipo de problema, você pode também envolver uma equação de Clapeyron ali no meio, mas não vai ser só ela. Agora, quando o problema se trata de uma situação de um único estado, um estado fixo ali, tem um estado cujo volume é 32,8, cuja temperatura é 47 graus Celsius, o gás tem 1 mol de moléculas, qual vai ser a pressão? Então, é um estado, né, que ele está pedindo para descrever. Então, equação de estado, nada mais justo, né? Ou equação de Clapeyron, que é essa equação do pessoa valorosa não rejeita trabalho. Separei aqui, galera, outra questão, né? Eu não vou ficar aqui aumentando o tempo de aula, só coloquei a questão, eu coloquei a resolução dela aqui embaixo, ó, separando os dados e utilizando a equação de Clapeyron, para vocês perceberem, tá vendo? Então, coloquei mais uma questão aqui do lado do vídeo, a outra questão aqui do outro lado, ó, também, para que vocês possam, né, se dar conta aí, galera, de que tem vários tipos de questões a serem usadas, então tem a explicação delas aqui embaixo que eu coloquei, eu mesmo resolvi, coloquei a explicação, ok? Dê uma conferida nessas duas questões aí, né? Tentem fazer sozinho, tentem observar a resolução, é muito bom, beleza, galera? E essas respostas aí estão corretas, são respostas que eu mesmo resolvi, né? E tem uma explicaçãozinha bem legal para vocês.
beleza? Então, agora, nossos slides finalizaram. Vou finalizar também a aula. Obrigado pela participação de todos. Espero que estejam todos bem nessa época aí de coronavírus, né? O Brasil está num momento difícil, o mundo está num momento difícil. E eu quero deixar a mensagem pedindo para vocês que continuem se esforçando, continuem estudando, trabalhando, né? Fazendo o que é necessário para que a vida continue de uma maneira boa, de uma maneira agradável, né? Então, obrigado por tudo, que todos consigam estudar aí, evoluir. Caso tenha dúvida, participe aí de algumas lives, né? Assista alguns vídeos, não deixe a peteca cair, beleza, galera? Então é isso, vou finalizar aqui nossa aulinha de hoje. Obrigado.